Então, continuando aqui, irmãos, é a Universidade do Evangelho, a gente falou, né? O Evangelho é transcultural por natureza, desocidentalizá-lo reconhece que ele não possui uma cultura oficial que pode brilhar em novas formas, seja na Ásia, África ou América Latina, sem perder sua essência. Enraizamento autêntico, enculturação, né? A fé precisa ser inculturada para ser madura. Quando o evangelho é enraizado em uma cultura, ela a purifica e transforma a partir de dentro, em vez de substituí-la por uma cultura externa. Prevenção do sincretismo e nominalismo, né? A falta de uma distinção clara leva ao sincretismo. O que é o sincretismo? É a mistura de crenças, né? Existe muito no Brasil, né? O sincretismo religioso. É o nominalismo, cristãos apenas de nome. Tá cheio de cristãos. Eu sou cristão. Mas você não vê nada na vida da pessoa que diz que ele é cristão. Simplesmente ele é de nome só, né? É igual uma garrafa que a gente toma de tubaína, tá escrito tubaína, mas a garrafa era de cerveja, né? Então é a mesma coisa, né? É uma garrafa de cerveja, só que tem tubaína dentro. Então é só no nome. Onde as pessoas adotam ritos ocidentais, mas não a transformação interna que o Evangelho propõe. Contra-confronto a uma cultura anticristã. A cultura ocidental contemporânea possui aspectos que divergem do padrão cristão. Separar o Evangelho permite que ele confronte a cultura em vez de conformar a ela. A mensagem cristã é traduzível e deve se fazer carne e osso em cada contexto, tal como a encarnação de Jesus, que ocorreu uma cultura específica, mas trouxe uma mensagem universal de salvação. E hoje em dia, irmãos, nós temos os desafios atuais. Qual é o desafio do missionário hoje? Né? Do missionário hoje, do cristão, qual é o desafio? O evangelho tem que ser pregado a toda a nação, né? Então, nós temos a chamada janela 1040, vamos ficar só com ela hoje, e eu vou passar um videozinho rápido de 1 minuto aqui para os irmãos, né? Para que os irmãos assistam, né? Como eu disse, os meus recursos... 4 de março, às 10h02, nos unimos como igreja para orar pela janela 1040. Mas o que é a janela 1040? A janela 1040 é uma faixa geográfica situada entre o paralelo 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador. Como você pode ver aqui no mapa, que se estende do oeste da África até o leste da Ásia. Essa região demarcada aqui, ela foi identificada como uma área foco para missões cristãs por conta da sua alta concentração de povos não alcançados pelo Evangelho, das diversas religiões predominantes não cristãs, tais como o islamismo, o hinduísmo, o budismo e outras tantas crenças tradicionais. E também por conta dos altos índices de pobreza, analfabetismo e perseguição religiosa. Agora que você já sabe o que é a Janela 1040, que tal você se unir conosco na intercessão por esses povos? Então é isso, irmão. Janela 1040, né? Segundo as estatísticas, mais de 1 bilhão de pessoas que não ouviram o Evangelho ainda, tá? A gente está aqui numa das partes mais desenvolvidas do Brasil, no sul do Brasil, sudeste, né? Onde existe riqueza, onde existe abundância de bens e serviços e consumo, mas só que tem lugares aí que existe muita necessidade, né? Não precisa ir longe, basta ir no Brasil, ali no Vale de Jequitinhonha, e você vai ver que ali existe muita miséria, né? Pessoas que trabalham o dia todo ali para ganhar 10, 20 reais ali no cabo da enxada, né? E aí, se for para a África, aí a coisa fica pior ainda, né? Então, e se for para essa janela 1040, onde as pessoas não têm recursos que a gente tem, não tem o celular, não tem informações, não tem quase nada, é só a vida ali, e a vida e a terra, e olha lá, né? É coisa bem complicada, né? Então, esse é o desafio atual, as grandes cidades e o mundo digital, né? Conclusão. Como que a gente vai se encaixar hoje nisso? Como que o cristão vai se encaixar nisso hoje, né? O que nós podemos fazer, né? Os desafios enfrentados pelas missões cristãs. As missões cristãs encontram obstáculos em várias frentes. A perseguição religiosa e as restrições governamentais impedem o trabalho missionário em várias regiões. Por exemplo, na Indonésia, ela persegue a igreja, né? A Indonésia, então é uma restrição, é um desafio, né? A barreira cultural e o idioma, também como a complexidade sociopolítica, representam desafios para a comunicação e integração interculturais eficazes.
A superação desses desafios exige resiliência, adaptabilidade e compreensão dos contextos locais. A não ser que você tenha um chamado igual de Jonas, né? Jonas, o profeta, né? Vai a Nínive. Jonas, ele sabia que Nínive era um lugar onde o povo odiava, né? O povo era idólatra, o povo era cruel, né? Onde os soldados matavam as mulheres, tiravam, né, os seus bebês da barriga e, né, matavam a sangue frio. Era uma cidade cruel e sanguinária, né? E aí Deus fala para Jonas: vai lá, Jonas. Não, Senhor, não vou não, eu vou para o outro lado. Então, a não ser que você tenha um chamado assim esclarecido de Deus, né? Que veio um Senhor e te em sonho, em visão, e fala: você vai lá para Coreia do Norte e vai pregar o Evangelho, né? Só isso. Agora, então esse é um dos grandes obstáculos, né? A não ser que seja isso, você tem que ir, porque se Deus mandou, né? Agora, se Deus não mandou, não vai não, né? A Bíblia fala assim que nós temos que começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e depois os confins da terra. Então, a nossa primeira missão é sempre a nossa vizinhança, os nossos amigos, a nossa nossos parentes, nossos amigos e, né, nossos queridos que estão à nossa volta. Aí, posteriormente, Deus vai nos comissionando, vai nos enviando e vai nos capacitando para pregar o Evangelho em mais lugares e a mais pessoas, né? Então, os papéis das missões a curto prazo. As missões de curto prazo oferecem aos indivíduos a oportunidade de participar de missões de curta duração, geralmente envolvendo serviço comunitário, evangelismo e discipulado. Então, as viagens missionárias que duram de algumas semanas ou alguns meses proporcionam experiências valiosas no Ministério Transcultural, contribuindo para projetos em andamento e ampliando as perspectivas sobre as missões globais, né? Então é isso, meus irmãos. Missiologia. Essa foi a nossa primeira aula, foi bastante resumida, tá? Eu peço perdão aos irmãos, né? Nós estamos recomeçando. Eu sou como aquela ferramenta que é um pouco enferrujada, né? Algum tempo afastado do ensino, mas eu sei que com o passar dos dias o Senhor vai nos capacitando, vai nos dando mais condições e para engrandecimento do reino de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus, irmãos. E qualquer outra coisa, comunicação, nós podemos comunicar no grupo, né? Eu desejo a todos os irmãos e alunos, né, desse curso a mais ricas bênçãos do céu, né, que o Senhor esteja na vossa vida, que o Espírito Santo desperte o vosso ser a cada dia mais para estudar a palavra de Deus, para ler a Bíblia, né, e para se moldar, né, à vontade divina. Que o Espírito Santo, né, nos faça estar no centro da vontade de Deus, né? Que o Espírito Santo nos faça andar nos caminhos do Senhor verdadeiramente e cumprir a nossa missão, né? Missão de evangelizar, falar do amor de Deus aos corações, né? As pessoas que tanto necessitam, né? Que são o nosso próximo. Deus abençoe a cada um, uma boa tarde.